E convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 133. Salmo de número 133. A unidade é o segredo. A unidade é o segredo de tudo. Como é emocionante, amados, saber que Deus fez isso a partir de um começo tão modesto, de poucas pessoas envolvidas, e ao longo do ano outras pessoas vão chegando. E como é bom saber que uma festa que era uma simples festa de uma igreja de bairro, hoje é referência na cidade e região. Sem a gente provocar nada, sem a gente fazer negociata, sem a gente fazer contrato escondido por detrás dos panos, sem a gente receber dinheiro escuso, sem a gente vender a nossa integridade, apenas sendo igreja. Apenas sendo igreja. E o Salmo de número 133 diz assim: como é bom e agradável os irmãos viverem em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce para a barba de Arão, e desce sobre a gola das suas vestes, como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ore comigo mais uma vez, por favor. Senhor, fale poderosamente ao nosso coração nesta noite. Nós estamos carentes de ouvir a Tua voz, no nome de Jesus. Amém e amém. Tuane, dando um clique aí, nós temos a grande ideia desta passagem. Nós podemos dizer juntos, por favor? Nossa unidade confirma a nossa mensagem diante de um mundo cada vez mais desunido. Quando a gente lê esse texto, na versão mais tradicional, a ARA, não é? Revista atualizada, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Logo vem à nossa mente a ideia de que muitos irmãos não vivem em união. Muitas famílias vivem desunidas, sim ou não? Irmãos que não se falam, filhos que não falam com seus pais, pais que não falam com seus filhos. Vivemos uma sociedade em que você pode perfeitamente trabalhar com uma pessoa na mesa ao lado da sua e você não trocar palavra durante o dia, durante semanas, durante meses até. A tecnologia serviu para nos aproximar de pessoas de longe, pessoas do nosso passado. Cá para nós, algumas delas que deveriam se manter no nosso passado. Mas a tecnologia trouxe para junto de nós através das redes sociais. E a mesma tecnologia, as mesmas redes sociais, nos afastam das pessoas que estão próximas da gente. Eu vi certa feita num filme, que não estou me lembrado agora o título, em que marido e mulher conversavam por intermédio de um chat na internet, vivendo na mesma casa. Já não tinham mais comunhão de alma, já não se viam mais como casal. A tecnologia tem dessas coisas. Mas esse texto nos fala de que é possível que a nossa unidade esteja sendo, na verdade, a confirmação da nossa mensagem diante deste mundo cada vez mais desunido, em que eu poderia estar trazendo para você tantas estatísticas, tantos fatos históricos que comprovam de que a sociedade nunca esteve tão desunida quanto nesses dias contemporâneos. Esse texto compreende um contexto muito especial, e eu quero que Tuane dê um clique, por favor, porque fala sobre a necessidade da unidade em um momento histórico em Israel.
Quando Davi, escrevendo este salmo, disse: como é bom e agradável os irmãos viverem em união, ou como a tradução proposta por Calvino, ó quão bom e quão conveniente é que os irmãos habitem juntos, Davi está vivendo um contexto que está registrado em 2 Samuel, no capítulo 5, versículos 1 a 4. Durante 7 anos e meio, Davi reinou sobre Judá apenas. E agora em 2 Samuel 5, ele reúne todas as tribos de Israel. Na realidade, todas as tribos de Israel vêm até Davi, que estava em Hebrom, e falaram, dizendo: eis-nos aqui, somos teus ossos e tua carne. E também outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás príncipe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles acordo em Hebrom perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, 40 anos reinou. Então este salmo foi escrito no período de unificação do trono de Judá e de Israel, sob a liderança de Davi. O propósito na escrita deste salmo era evocar a realidade de que somente um povo unido poderia prevalecer diante dos seus adversários. 2 povos aparentados entre si, mas que não caminhavam juntos. E agora então, diante da liderança de Davi, nós vemos a mão de Deus de modo maravilhoso e inesperado, fazendo com que todos se unissem, mesmo aqueles que ainda nutriam, repetindo uma fala de Calvino, uma violenta antipatia uns com os outros. Davi vai dizer: é bom, irmãos, é conveniente, é agradável que a gente esteja vivendo, habitando juntos. É fato, amados e amadas, de que a unidade é possível, mas não sem um preço a pagar. O próprio Jesus fez uma oração em João capítulo 17. É a única oração da Bíblia em que Jesus não pode atender. É a única oração da Bíblia em que Jesus não pode responder. Porque é a única oração da Bíblia que a resposta depende de nós. Jesus ora, e nós é que precisamos ser respostas dessa oração de Jesus. João 17, 20 a 23. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. O que Jesus está orando é o seguinte: olha, nós já somos um. Na Trindade Santa somos um. E agora o meu desejo, a minha oração é de que aqueles que haverão de crer pela sua palavra também sejam um. Há um livro fantástico, escrito por um pastor batista já falecido, Isaltino Gomes Coelho Filho, que ele disse o seguinte: torna-se necessário considerar mais uma vez que essa unidade não é programática nem litúrgica, mas é uma unidade espiritual. A natureza desta unidade é definida na fala de Jesus: que eles sejam como nós, que eles sejam um como nós somos um. Há necessidade da unidade porque Deus vive em unidade. Deus são 3 pessoas que habitam em unidade em uma mesma essência, o mistério da divina Trindade. Assim, quando Deus cria, amados, a igreja através de Jesus, Ele quer que a igreja reflita essa unidade que existe na Trindade. É uma unidade que tem como base não um programa em comum, uma festa em comum, um culto em comum, uma denominação em comum, mas que tem a pessoa espiritual de Jesus Cristo como vínculo de toda a perfeição. Diferentes,
formações diferentes, temperamentos distintos, histórias completamente diferentes, mas um em Cristo Jesus. Ele orou por nós, que eles sejam um como nós somos um. Está na hora, amados, desta oração de Jesus ser respondida. Não apenas, amados e amadas, nos dias desta festa, mas nossa igreja precisa entender que se não estivermos juntos, não seremos igreja, e não seremos respostas da oração de Jesus, e não impactaremos nada, nem ninguém com o nosso discurso. O mundo olha para a igreja e nos vê muitas vezes tão divididos, nos vê de maneira tão pejorativa. E uma das grandes críticas que os ímpios têm feito à igreja, sobretudo a igreja evangélica no Brasil, é como eles são divididos, como eles levantam suas placas, como eles fazem proclamações distintas e de algum modo até questionando e criticando aqueles outros que pensam diferente de si. Nós não podemos, amados. Eu ouvi na Conferência Fiel uma frase de Joel Pique e nunca me esqueci. A única forma de falarmos qualquer crítica a respeito da igreja é com lágrimas nos olhos. Mas infelizmente eu tenho visto homens e mulheres falando mal da igreja de Jesus com um sorriso no rosto. Nós precisamos ser um. É bom e agradável os irmãos viverem em união. Só para lhe corrigir, amado e amada, você que pensava que esta expressão no versículo 1 é um desejo, é um sonho, um anseio. Não é um anseio, não é um sonho, não é um desejo. É um clamor por uma necessidade. Se não formos unidos, não dá. Davi está dizendo junto com o povo: olha, durante 7 anos e meio eu estive reinando apenas em Judá, mas os inimigos estão em nossa volta, eles estão se agigantando, eles estão se unindo contra nós. Está na hora de unirmos as 12 tribos de Israel. Vamos nos unir. E daí então, aqueles homens disseram para Davi: eis-nos aqui, somos teus ossos e tua carne. Está na hora também de fazermos o mesmo. Olharmos uns para os outros aqui e dissermos: somos teus ossos, somos tua carne. Hoje, amados, o descendente de Davi está aqui entre nós. Aquele que foi chamado por Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Ele quer também que nos unamos. Ele quer também que estejamos vivendo em união plena. Como é bom e agradável os irmãos. Repare que o texto não fala de estranhos, porque nós não somos mais estranhos. Nós somos irmãos. Paulo vai dizer aos Efésios capítulo 2, naquele texto lindíssimo, que Jesus nos aproximou. Nós que estávamos afastados do pacto, nós que estávamos alheios à comunidade de Israel, Jesus nos trouxe de perto. Hoje podemos nos chamar de irmãos, por conta de Jesus. Esse texto também nos fala, Tuane, sobre os efeitos da unidade. E aqui nos versículos 2 e 3 nós temos, olha, é como, são 2 comparações, como o óleo precioso sobre a cabeça que desce para a barba de Arão e desce sobre a gola das suas vestes, e como, mais uma outra comparação, o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O salmista lança a mão de 2 comparações, o óleo da unção e o orvalho do Hermon. No óleo da unção, nós encontramos na Nova Versão Transformadora a seguinte tradução: pois a união é preciosa como o óleo da unção, que era derramado sobre a cabeça de Arão e descia por sua barba até a bainha de suas vestes. Vamos relembrar como era esse óleo da unção, e vamos relembrar um pouco de Êxodo no capítulo 30, versículos 23 a 25, vai dizer que esse óleo da unção não poderia ser feito de qualquer jeito, porque o nosso Deus é um Deus de detalhes. Tudo no tabernáculo, tudo a respeito das vestes dos sacerdotes. Não vou conseguir fugir muito de Êxodo. Tudo
tudo muito precisamente determinado e definido. Em Êxodo 30, 23 a 25, fala como que deveria ser feito o óleo da unção. Tu, pois, toma para ti das principais especiarias, da mais pura mirra 500 ciclos, de canela aromática metade, a saber 250 ciclos, e de cálamo aromático 250 ciclos, de cássia 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, de azeite de oliveiras 1 hin, e disto farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da santa unção. A unidade tem como efeito, amados, o próprio Deus, a bênção do próprio Deus, o favor do próprio Deus. E ela é preciosa, porque é como um óleo preparado especificamente para ungir o sumo sacerdote. Levítico 8:12. Depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para santificá-lo. E repare, amados, que o texto diz que é como óleo precioso sobre a cabeça. É derramado primeiro sobre a cabeça, na liderança. O texto está nos dizendo, amados, de que a união precisa começar de cima. O favor de Deus vem de cima. E alcança então a liderança. E como nós estamos precisando, amados e amadas, viver um tempo onde a liderança seja valorizada, com reconhecimento espiritual. Líderes e pastores não que agem em relação ao povo como dominadores, como diz Pedro em uma das suas cartas, mas como pastores que estão preocupados com a alma, com o cuidado na vida uns dos outros. Desce primeiro sobre a cabeça, atingindo a barba de Arão, primeiro sumo sacerdote na história de Israel. Desce sobre a gola das suas vestes. A paz, amados, numa linguagem espiritual neotestamentária, emana de Cristo, que é o cabeça da igreja, e difunde por toda a extensão e amplitude a própria igreja, cada um dos seus membros. É aquilo que Paulo estava dizendo em Efésios capítulo 4, versículos 15 e 16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Mas eu quero destacar de que depois, no versículo 3, vai se repetir esse verbo: desce sobre a gola das suas vestes. O óleo de unção descia sobre a cabeça, a barba de Arão, santificava e consagrava também as suas vestes. Desce. A unção de Deus, como um dos efeitos da unidade, é algo que desce, é algo extravagante, é algo irresistível, é algo incontrolável, é algo que não tem como evitar, administrar. Quando Deus está disposto, amados e amadas, a fazer algo através de um povo, ninguém pode segurá-lo, ninguém pode impedi-lo, ninguém pode conter o óleo da unção que desce, sempre desce. Vejamos sobre o orvalho do Hermon, no versículo 3. O que era o Hermon? O Monte Hermon está localizado no extremo norte de Israel. É um dos pontos mais altos da região, chamado de Monte Grisalho, porque era coberto de neve. E o orvalho que descia sobre as suas alturas está em contraste permanente com a aridez de toda a volta. Quando o orvalho desce, rega toda a terra, enche córregos e rios, inclusive o Rio Jordão, principal fonte de água na região. Banho de orvalho que torna a região fértil, cercada por carvalhos, pinheiros e vinhas abundantes. Mas quer saber mais uma curiosidade interessante? O texto diz, como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Quem conhece um pouco da geografia bíblica talvez se lembre de que entre o Monte Hermon e o Monte Sião estava a 500 quilômetros de distância.
A ideia que o salmista evoca aqui é o seguinte: o mesmo orvalho que cai sobre o Hermon, cai também sobre Sião, porque a distância não é limite. Não há limites para a atuação de Deus quando Ele quer regar a terra, quando Ele quer fertilizar a terra, quando Ele quer irrigar os rios. Talvez nesta noite você esteja seco. Talvez em relação à festa mesmo você esteja seco. Talvez em relação à sua família você esteja seco. A palavra de Deus diz que um dos efeitos dessa unidade espiritual que a igreja vive é de que aquilo que está morto, aquilo que está seco, aquilo que está sem vida ao seu redor, pode perfeitamente tornar a vida, porque é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, e ali o Senhor ordena a bênção, e a bênção para sempre. Eu li essa semana um testemunho de um viajante que estava indo de Alepo, na Síria, até Jerusalém durante cerca de 6 ou 7 horas em direção ao leste. Ele começou a ver a Monte Tamor e o Monte Hermon. E ele falou sobre os orvalhos que caíam naquela parte do país, e ele registrou num dos seus escritos: fomos suficientemente instruídos pela experiência o que o salmista quis dizer por orvalho do Hermon, visto que nossas tendas ficaram tão encharcadas por ele, como se houvesse chovido toda a noite. Quando se está perto do Hermon, ou mesmo próximo a Sião, em qualquer desses montes, nos limites dessa distância considerável, a unidade, a bênção, o favor do Senhor enche a terra, rega a terra, encharca a terra, de modo que em sua volta não há espaço para a aridez, para a terra rachada, como no nosso querido Nordeste. Não há espaço. Coração endurecido, amargurado. Talvez você esteja aqui nesta noite e está dizendo: pastor, a minha família está numa sequidão pura. Eu estou ansiando por uma intervenção. Creia de que Deus, através da unidade do povo... Amados, preste atenção aqui, por favor. Todos os imperativos a respeito da vida cristã no Novo Testamento, todos estão sempre envolvendo a coletividade. Enchei-vos do Espírito. Pode haver um ou outro verbo ou construção no singular, mas em sua grande maioria eu posso lhes afirmar de que mesmo esses imperativos no singular estão em cartas, e cartas que foram escritas a igrejas. De modo que o Senhor só ordena a bênção a partir da unidade. Ele só manda, e o hebraico diz o seguinte: ordenar é incumbir, ordenar, designar, nomear, mandar, comissionar. Ele só faz isso, amados, a partir de um contexto de unidade. Davi está chamando o seu povo para caminhar juntos. Durante 40 anos Davi entrava e saía em vitórias, porque ele tinha um contexto de unidade. Davi tinha pessoas que morriam por ele, que matavam por ele, a gente sabe disso, mas morriam por ele. Esse é o ideal, amados. O filho de Davi está aqui entre nós. E Jesus está pedindo para essa igreja ser mais unida. Deus tocou no meu coração sobre desafios incríveis. Só um testemunho pessoal: quando eu cheguei essa parte da mensagem, indo para a última parte, que Tuane vai dar 2 cliques, perdi completamente o que tinha escrito por conta de uma falha. Mas aí o Senhor fez com que a minha memória fosse ativada e meu coração ficasse em paz, porque eu sei que nessa parte, eu creio que vidas aqui vão precisar
receber esta palavra ou estas palavras para serem transformados, transformadas. Só venceremos nossas adversidades neste mundo tão tenso se estivermos unidos. Olha para mim, é impossível vencer neste mundo sozinho. Jesus disse em João 13, 34 e 35, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Repare o que Jesus disse. Jesus não disse, nisto todos conhecerão sois meus discípulos, se fizerem milagres, se pregarem os melhores sermões, se forem partes de igrejas grandes, se estiverem dispostas a consagrarem suas vidas a ponto de serem usadas em projetos dos mais diversos. Não, todos conhecerão que somos discípulos de Jesus se nos amarmos. O novo mandamento, Jesus chama de novo. No grego tem duas palavras para novo, neos e kainos. Neos é o novo recente, é o novo repaginado. Você faz uma reforma na sua casa, eu chego na sua casa e falo, poxa, sua casa está nova. Mas eu não sabia como ela era antes, ela foi apenas repaginada. E você diz, está novo, tudo novinho. A segunda palavra, kainos, que é a palavra que aparece aqui, é o novo no sentido de completamente oposto ao que havia antes. É um contraposto. É uma casa que é derrubada e é construída outra no lugar. Jesus está dizendo, um novo mandamento vos dou. Acaba com a lei. Deixa a lei passar. Deixa a lei passar. A antiga aliança acabou. Agora eu quero dar um novo. Completamente transformado. Amem uns aos outros. A essência da vida cristã é o amor. É o amor. Dando um clique, Tuane, por favor. Nós somos irmãos e não podemos esquecer disso. Não existe carreira solo na vida cristã. Tiago, mesmo quando vai chamar a atenção da igreja pelo fato dela ter acepção de pessoas, ele vai se referir em Tiago 2, 14 a 17, dizendo, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras, porventura a fé pode salvá-lo? E se um irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as condições necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Meus irmãos, se existe uma das tragédias, amados, que a modernidade nos trouxe, foi o fato de hoje não termos costume, sobretudo entre os mais novos, de nos referirmos uns aos outros como irmãos. Eu sou de um tempo, amados, criado no Evangelho, que nós nem ousávamos chamar um irmão pelo próprio nome. Hoje, por conta dessa proximidade, muitas vezes até aliada à irreverência, os mais novos chamam os mais velhos de, e aí? Pelo próprio nome, quando não de cara, aquele coroa, o velho. Nós precisamos, amados, ressuscitar essa tradição no nosso meio. Irmão João Batista, irmã Lúcia, irmão Beto, irmã Solange. Eu sei que entre os jovens, entre si, talvez seja algo assim, mas se não se chamam de irmãos, deveriam se tratar como e considerar os mais velhos sempre como irmãos, referindo-se com respeito. Tiago está se referindo à igreja, possivelmente a igreja de Jerusalém, a que ele era pastor, e diz, meus irmãos. Não adianta ter fé se não tiver obras. Esse é o adjetivo que nós precisamos nos tratar. Tertuliano, escrevendo acerca da igreja, disse, e ele não era cristão, dado um testemunho, ele disse, olha, os cristãos, só tem uma coisa para dizer deles, eles se amam.
eles se amam. Tuane, por favor. O mundo tem expectativas para com a igreja. E frustramos essas expectativas quando nos dividimos tão infantilmente. Estamos muito divididos. Usando uma expressão de Neemias, amados, estamos separados uns dos outros. Cada um na sua agenda. Cada um na sua denominação. Me perdoe a relação com uma música, cada um no seu quadrado. E a gente não tem muita comunhão. E como é importante, amados, lidar com o diferente. Ontem eu estive em comunhão com os irmãos da Cristã Nova Vida, lá de Olaria. Como foi bom aquele tempo, conversar sobre o Roberto McAllister, sobre o bispo Walter McAllister, a história da Igreja Vida Nova, aqueles irmãos que me trataram com tanto desvelo. Quando eu vou, eu sempre gosto de registrar isso daqui, quando eu estou junto com os metodistas wesleyanos, o povo do coração aquecido de Wesley. Temos divergências teológicas pontuais com os metodistas. Mas como é bom quando nós estamos juntos e abrimos mão de tudo que nos separa para vivermos então. Não é sempre, mas quando eu vou falar aos irmãos da Assembleia de Deus, sentindo o carinho, a recepção deles. Como é bom, amados, irmãos presbiterianos, congregacionais. Eu fico pensando, amados, que se Jesus estivesse em nosso meio, ele diria numa reunião dessas: gente, como é bom e agradável habitarmos como irmãos. Por algum momento, amados, tirarmos as nossas placas, mas nós nos dividimos tão infantilmente. Só para abrir um parênteses aqui, eu fui militante mais da união entre as igrejas evangélicas em Angra dos Reis. Quem me acompanha de algum tempo sabe. Fui presidente do conselho de pastores durante 4 anos seguidos. Nós fizemos um evento, amados, grandioso, lá na Praça do Porto, mas uma caminhada, uma passeata pelo Dia da Bíblia. Mas como era difícil, amados, lidar com o ego das pessoas. Se eu, como presidente, não citasse o nome da igreja de cada pastor presente no palanque, eu era fulminado com os olhos. Eu lembro que nesse dia eu estava lidando com a programação e o irmãozinho me cutucando toda hora: fala que eu sou do ministério tal. Pois é, irmãos, nós estamos juntos. Eu sou do ministério tal. Infantilidade. Ninguém é melhor do que ninguém, amados. Ninguém. Ninguém vai para o céu levando placa de igreja. Eu estou vivendo um tempo muito difícil. O Senhor tem recriado meu coração. Tenho sofrido deslealdade. E isso não tem nada a ver com denominação. Tem a ver com caráter de líderes. Líderes que eu contribuí para a formação. Líderes que caminharam comigo e me traíram. Mas eu fico pensando, se o próprio Jesus disse que um amigo do peito o traiu, ferindo no calcanhar, quanto mais eu, comedor de arroz e feijão que sou. Eu preciso tratar o meu coração, sem sombra de dúvidas. Mas a despeito de todas as minhas decepções, não são poucas, eu creio que o mundo tem expectativas para com a igreja. E frustramos essas expectativas quando nos dividimos tão infantilmente. No que depender de mim. Por isso que às vezes eu tenho algumas restrições, mas quando alguém da minha liderança vem e fala: pastor, vai ter um evento tal, eu libero de todo o meu coração. As pessoas podem ter problemas comigo, mas não com a igreja. A igreja não é minha. Nós temos que caminhar juntos. Eu creio que um dia, quem sabe, essas situações vão se resolverem. Porque eu creio, amados, no valor da unidade. Daí que vem, Tuane, olha que verdade linda, Tuane. Temos de ser conhecidos como uma igreja em que as pessoas se amam. E não apenas se suportam. Não dá. A gente precisa, amados. Eugene Peterson traduziu na mensagem assim, 1 Coríntios 13. Vamos ver como Eugene Peterson traduziu. Se eu falar com eloquência humana e com êxtase própria dos anjos e não tiver amor, não passarei do rangido de uma porta enferrujada.
Se eu pregar a palavra de Deus com poder, revelando todos os mistérios e deixando tudo claro como o dia, ou se eu tiver fé para dizer a uma montanha pule e ela pular, e não tiver amor, não serei nada. Se eu der o que tenho aos pobres e ainda for para a fogueira como mártir, mas não tiver amor, não cheguei a lugar algum. Assim não importa o que eu diga, no que eu creia ou no que eu faça. Sem amor, estou falido. O amor nunca desiste. O amor se preocupa mais com os outros que consigo mesmo. O amor não quer o que não tem. O amor não é esnobe. Não tem a mente soberba. Não se impõe sobre os outros. Não age na base do eu primeiro. Não perde as estribeiras. Não contabiliza os pecados dos outros. Não festeja quando os outros rastejam. Ou tem prazer no desabrochar da verdade. Tolera qualquer coisa. Confia sempre em Deus. Sempre procura o melhor. Nunca olha para trás. Mas prossegue até o fim. É o amor, amados. É o amor. Somente pelo amor. E por fim, a última aplicação: para quem não convive bem com seus irmãos aqui na terra, o céu será pior do que o inferno. Tem que dizer de novo? Para quem não convive bem com seus irmãos aqui na terra, pensa naqueles irmãos. Aquele que você está pensando agora. Para quem não convive bem com seus irmãos aqui na terra, o céu será pior do que o inferno. No clássico de C.S. Lewis, Quatro Amores, ele fala sobre o amor chamado caridade como sendo o amor mais sublime. Porque, segundo ele, o amor caridade é o amor doação. Não é refém do amor que C.S. Lewis chama de amor necessidade. E há uma frase muito bonita que é usada em várias páginas de Facebook por aí, que é extraída de um capítulo deste livro. Quatro Amores. Ele diz assim, preste atenção: amar é sempre ser vulnerável. Só para abrir um parênteses, ele critica aqui o que Santo Agostinho fala, quando ele diz o seguinte: se você não quer se machucar na vida, é melhor não amar. Então a melhor forma de você lidar com a vida sem sofrer é não amar. Aí C.S. Lewis fala o seguinte: olha, Santo Agostinho é o meu autor preferido em muitas áreas, mas nisso eu não posso concordar com ele. E aí ele diz: amar é sempre ser vulnerável. Para que nunca se sofra com isso, aconselha-se não se amar algo, ou mesmo alguém. Se sugere proteger a si mesmo nos próprios hobbies, mimos e zelos. Evitar qualquer envolvimento com as pessoas, guardar o coração na segurança do caixão do próprio ego. Dessa forma, nessa tumba segura e tenaz, sem movimento ou ar, o seu coração provavelmente mudará para melhor. Sim, ele não se partirá. Antes se tornará indestrutível, impenetrável, invencível, alienado, nunca vai precisar de algum perdão. Mas essa comparável alternativa sistemática de proteção de tragédias, é preciso que se diga, é condenatória. Isso porque, aí C.S. Lewis fecha com chave de ouro: o único lugar que existe além do céu, onde se pode estar perfeitamente a salvo de todos os acidentes e perturbações do amor, é o inferno. O único lugar, amados, além do céu, onde você vai estar completamente salvo daquilo que é acidente e perturbações do amor, é o inferno. Então eu acredito, amados, que o que estamos vivendo enquanto igreja aqui é um treinamento. E se a gente não conviver bem aqui com os irmãos, o céu não vai ter graça para a gente. É aquilo que diz, eu procurei na íntegra na internet, mas não encontrei, mas li certa feita em algum lugar, uma música, um poema galês. Os irmãos diziam o seguinte:
Viver com os santos de Deus na glória, ou no céu, será grande glória. Mas conviver com os santos de Deus na terra é outra história. Mas é o ideal. Dando clique só para a gente ficar com essa frase final, Tuane, por favor. Uma história divertidíssima. É uma lenda. Diz que Deus convidou um homem para conhecer o céu e o inferno. Eles foram primeiro ao inferno. Ao abrir a porta, o homem viu uma sala em cujo centro havia um caldeirão. Não é do Hulk, mas um caldeirão. Substanciosa sopa. E à sua volta estavam sentadas pessoas famintas e desesperadas. Cada uma delas segurava uma colher, porém de cabo muito comprido, que lhe possibilitava alcançar o caldeirão, mas não permitia que se colocasse a sopa na própria boca. O sofrimento era grande. Em seguida, Deus levou o cidadão para conhecer o céu. Entraram em uma sala idêntica à primeira, o mesmo caldeirão, as pessoas em volta e as colheres de cabo comprido. A diferença é que todos estavam saciados. Não havia fome nem sofrimento. Então disse o homem a Deus: eu não compreendo. Por que aqui as pessoas estão felizes enquanto na outra sala morrem de aflição, se é tudo igual? Deus sorriu e respondeu: você não percebeu? É porque aqui eles aprenderam a dar comida uns aos outros. Tem gente que está vivendo hoje preocupado em só dar comida para si mesmo. Se machuca, se frustra, se mata e mata. Se existe algo que nós precisamos aprender nesses dias, amados, a partir aqui da terra, é de que nós precisamos servir uns aos outros. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: um pouquinho de sopa aí, meu irmão. Um pouquinho de sopa aí. Aí em cima também, um ou outro. Um pouquinho de sopa aí. Sopa aí. Amados, a nossa unidade confirma a nossa mensagem diante de um mundo cada vez mais desunido. Não basta pregar, tem que viver a união. Não basta dizer que ama, tem que demonstrar o amor. James Randi, no clássico Monge Executivo: o que é o amor? O monge disse: o amor é o que o amor faz. Não adianta. O mundo está cheio de mensagens, amados. Aquelas frases prontas no WhatsApp, que são chatas para dedéu. Bom dia, que o dia do sol seja para você e tal. Ah, balela. Tem que mostrar que ama. Olha para mim. Tem que se importar. Não apenas nesses dias, amados. Essa mensagem não é uma mensagem motivacional para você trabalhar na festa. Você ia trabalhar com essa mensagem ou não? Quem vai trabalhar, trabalha. Quem não vai, não adianta a mensagem. Pode vir Deus pregar aqui, que não vai adiantar. Tem gente que é preguiçoso mesmo. Gente ruim. Essa mensagem, amados, foi para dizer que Deus quer que caminhemos juntos. Deus diz que é bom a gente andar em união. Ainda explica que é como o óleo da unção. Não é à toa que no hebraico Machia e no grego Christos, que vem Jesus Cristo, é ungido. O óleo da unção entre nós é o óleo de Jesus. Nós somos a unção de Jesus. E é como o orvalho de Hermon que desce até mesmo a Sião, 500 quilômetros de distância. Não importa, amados. Vem de Deus. Nós precisamos autenticar a nossa mensagem com a nossa unidade. Em um mundo cada vez mais desunido, as pessoas não vão entender.
Como que a gente ama pessoas assim? O próprio C.S. Lewis diz o seguinte: o grande segredo é amar as pessoas indistintamente, porque Deus ama o não amável em nós. Temos que amar.